Há algum tempo, alguns professores do CPDA e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professores que já trabalharam junto em pesquisa, vêm discutindo a importância de uma iniciativa de discussão do significado do agronegócio hoje. Tanto da perspectiva acadêmica, tentando situar, através de pesquisas, o tema, quanto chamando alguns movimentos sociais para que eles pudessem expor as suas concepções a respeito. Nós pensamos em fazer esse evento não num formato de uma mesa, mas de uma roda de conversa, né, para justamente criar um clima adequado para uma discussão em que os participantes, né, que são professores, são alunos da nossa pós-graduação, da pós-graduação em antropologia social, militantes de movimentos presentes, também pudessem se manifestar de uma maneira mais livre. Nós, quando desenhamos o evento e fizemos a lista das pessoas que seriam convidadas, nós pensamos que não apontar nenhum desdobramento, não apontar nenhum caminho. Vamos seguir o debate hoje a tarde inteira, né? Mas possivelmente tudo aponta para que a gente tenha um evento ano que vem para aprofundar alguns debates, especialmente as pesquisas que estão sendo feitas sobre o tema do agronegócio, dos ruralistas, das associações de classe, né? E, ao mesmo tempo, tentar um pouco pensar como é que estão se esboçando resistências a esse processo de ataque a direitos que vem vindo, como nós vimos hoje nas exposições da manhã, né? Se intensificaram nos últimos anos, né? Desde 2016, mas que também alguns deles já vêm sendo atacados há algum tempo. Esse encontro, né, promovido, né, aqui pelos colegas do CPDA e por nós lá do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, mas que envolve vários outros centros de pesquisa, como também movimentos sociais, tudo isso. Essa coisa surgiu em todos esses lugares e muitos outros, quando se foi constatando, aqueles que vêm trabalhando sobre a área rural, que uma das coisas que foram mais mexidas nessas mudanças do governo que se instalou aí com o impeachment da presidenta Dilma, e que não tem merecido tanta atenção, por exemplo, da imprensa e coisas assim, foram as mudanças, né, envolvendo as políticas voltadas para o campo e também as próprias mudanças nas leis e até na Constituição, que representam um perigo, né, de se desfazer avanços que, ao longo desse período aí, de 10, 20, até 30 anos, período da redemocratização, se conseguiu ir tendo, né? Com o golpe de 2016, um golpe parlamentar, o governo golpista imediatamente implementou algumas medidas para desestruturar as políticas agrícolas, né? Então, uma das primeiras medidas foi acabar com o ministério, né? Ou seja, o Estado brasileiro se desestruturou para atender esse setor importante da economia e da sociedade. Imediatamente, várias leis para autorizar novos agrotóxicos. No Brasil é o país que mais consome agrotóxicos do mundo e o governo autorizou agrotóxicos proibidos de outros países e se autorizou aqui. A legislação está sendo flexibilizada para poder estrangeiros, empresas e pessoas físicas comprar terras aqui. Então isso vai de contra, inclusive, a soberania nacional, né, a questão do território. Inclusive as Forças Armadas se pronunciou contra a estrangeirização. E mais recentemente o corte no orçamento para a agricultura camponesa e familiar. Um corte de 35% no orçamento em relação a 2017, e isso vai ter impacto direto na produção de alimentos. Então, como a agricultura familiar é quem produz os alimentos, né, 70%, se você tem um desinvestimento, você vai ter problema na produção e, consequentemente, vai ter problema no abastecimento e a fome vai
ser algo presente, coisa que nós tínhamos, estava em um processo de superação, né? E agora, por último, outra questão é a reforma da Previdência, que é para ser votada esse ano, né? Então a reforma da Previdência vai desestruturar todas as políticas previdenciárias para o campo, as pessoas, no caso dos agricultores familiares, trabalhadores rurais, vão ter que passar a contribuir não mais com a produção, e sim com contribuição financeira, né? E isso para a agricultura tem um problema, porque a agricultura é sazonal, né? Então tem períodos do ano que você produz, períodos do ano que você não produz, né? Você tem o tempo da natureza. Então a reforma da Previdência vai acabar com o direito à aposentadoria, com o direito a seguro-saúde, enfim, todos os direitos que a gente conquistou em 88 na Constituição. Com a reforma da Previdência vai se extinguir. Inclusive o movimento desde o dia 5 está em Brasília numa greve de fome para poder contrapor a reforma da Previdência e chamar a atenção da sociedade, dos parlamentares, para a não aprovação dessa reforma. Eu sou Andréia, sou militante do Movimento dos Atingidos por Barragens, sou ribeirinha do Rio Correntina, fica na cidade de Correntina, região oeste da Bahia, e a gente sofre com o roubo das terras através da grilagem pelas empresas do agronegócio, tanto pelo capital nacional quanto capital internacional. E a luta lá é um conflito permanente, um conflito histórico de mais de 40 anos em defesa das terras e das águas, que essas empresas tentam se apropriar com a conivência e subserviência do governo do Estado. A gente está aqui participando desse momento, desse debate com a universidade, é muito importante, porque a universidade tem esse papel de produzir, de analisar, e essas pesquisas, essa produção pode ajudar a fortalecer a luta dos trabalhadores, uma vez que a gente precisa conhecer de fato essas questões, e a universidade tem um papel fundamental em, com essas produções, fortalecer a luta e a resistência para transformar a realidade. Estamos aqui hoje no CPDA, junto com o pessoal do Museu Nacional, discutindo essa questão da ofensiva do capital no campo. O capital hoje que de forma violenta tem atacado não apenas o campo em si, mas tudo que nele contém, né, as riquezas do campo, a água, os minérios, a floresta, a biodiversidade, né, atacado também os trabalhadores que estão no campo, né, seja negando terra para os sem terra, seja tirando terra dos pequenos agricultores, das comunidades tradicionais, né, dos povos que vivem no campo e na floresta, seja inclusive propondo a escravização, o retorno da escravidão para os camponeses, né, para os trabalhadores rurais. Isso é uma manifestação clara, né, do conjunto do interesse do capital em extrair o máximo de valor, o máximo de lucro, né, dessa região, né, e que expõe diretamente nós, né, os camponeses, os agricultores, que precisamos do rio, que precisamos da água, que precisamos da terra para sobreviver.